Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de Samuel, uma figura, fundamental que foi a ponte entre uma era de caos total e a fundação de um reino em Israel. Ele foi o último juiz e o primeiro dos grandes profetas, um homem que, desde o nascimento, mudou o destino de uma nação inteira. E a questão central aqui é essa: como é que se constrói uma nação de verdade? A história da monarquia de Israel dá uma resposta surpreendente, viu? Não começou num campo de batalha com espada e escudo, mas sim com a oração silenciosa e cheia de angústia de uma mulher chamada Ana. Pois é, para a gente entender Samuel, primeiro a gente precisa voltar no tempo para o mundo em que ele nasceu. Era uma época de crise profunda, tanto social quanto espiritual. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma promessa que nasceu da dor. No centro da nossa história está Ana, a futura mãe de Samuel. Naquela cultura, gente, a incapacidade de ter filhos não era só uma dor pessoal, era uma tragédia pública. Interrompia a herança da família e muitas vezes era visto como um sinal de que Deus não estava aprovando aquela pessoa. Era esse o estigma que Ana carregava todos os dias. E no meio dessa angústia toda, Ana vai até o santuário de Siló e faz um voto. Mas não foi um pedido qualquer, não, foi um pacto. Ela prometeu que se Deus lhe desse um filho, ele não pertenceria a ela. Ele seria entregue para servir a Deus por toda a sua vida. Quer dizer, a vida de Samuel foi consagrada antes mesmo de ele nascer. E a promessa foi cumprida. Agora a gente vai ver como essa criação única de Samuel, lá no lugar sagrado, acabou moldando quem ele era. O crescimento dele foi um contraste gritante entre a dedicação e a corrupção que estavam ao redor. Samuel era um nazireu desde o ventre. Isso significa que ele era consagrado a Deus de uma forma muito especial. Ele vivia sob regras bem estritas que o separavam para um propósito sagrado. Por exemplo, ele não podia beber vinho, nem nada parecido, não podia cortar o cabelo, e a vida dele era de serviço direto no santuário, junto com o sacerdote Eli. Era um testemunho vivo de dedicação numa época de total decadência espiritual. E o contraste, não podia ser mais claro. Enquanto o jovem Samuel crescia em integridade, os filhos do sumo sacerdote Eli, que se chamavam Ofni e Finéias, eram a pura personificação da corrupção. Eles exploravam as pessoas, desrespeitavam os rituais sagrados, era um retrato do colapso da liderança da nação. E no meio desse ambiente todo, tinha um detalhe muito humano. Todo ano, a mãe dele, Ana, viajava para levar uma pequena túnica que ela mesma tecia. Isso era muito mais que uma roupa, né? É um lembrete físico, palpável, do amor da mãe e da renovação constante do propósito divino dele enquanto ele crescia longe de casa. Bom, enquanto Samuel crescia em fé lá dentro do santuário, Israel enfrentava uma ameaça mortal do lado de fora. E o desafio não era só militar, era tecnológico, e vinha de um inimigo implacável, os filisteus. O ponto crucial aqui é a tecnologia. Os filisteus controlavam a produção de ferro. Isso dava a eles armas e ferramentas muito superiores. Israel estava numa desvantagem tão grande que os agricultores precisavam ir até os ferreiros filisteus só para amolar o arado. Militarmente parecia uma luta impossível. Mas Samuel mostrou que a força de Israel não estava nas armas, e sim na fé. Depois de um tempo de arrependimento nacional, Deus interveio com um trovão que desorientou completamente o exército filisteu. E para que o povo nunca mais esquecesse disso, Samuel levantou uma pedra, a Ebenezer. A lição era permanente. A vitória vem da fidelidade, não do ferro. Ok, a ameaça de fora foi contida, mas uma nova crise, dessa vez vinda de dentro, estava prestes a explodir. E essa crise ia levar à mudança política mais radical da história de Israel. O sistema antigo de liderança, o dos juízes, estava simplesmente ruindo. E na mais dolorosa das ironias, os próprios filhos de Samuel, quando ele já estava velho, repetiram os mesmos erros dos filhos de Eli. Eram desonestos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. E então, o povo faz um pedido que mudaria tudo. Eles não pediram por líderes mais justos, não pediram por um retorno a Deus. Eles exigiram um rei, para serem como todas as outras nações. Era uma vontade de se conformar com o mundo e não de serem um povo diferente. Samuel entendeu a profundidade desse pedido. Não se tratava de mudar a forma de governo, entende? Para ele, aquilo era uma rejeição direta do reinado de Deus sobre a nação. Foi um momento de crise teológica e nacional, muito profundo. Apesar de ficar muito triste com o pedido do povo, Samuel assumiu a tarefa.
Ele não só supervisionou a transição para a monarquia, ele projetou essa transição, estabelecendo as bases para o futuro de Israel como um reino unificado. Samuel foi quem gerenciou essa passagem, de uma coleção desorganizada de tribos, passando pela crise dupla de corrupção e invasão, até a criação de uma estrutura totalmente nova, uma monarquia centralizada. Ele foi, de fato, o arquiteto dessa mudança monumental. E mesmo durante essa transição toda, o estilo de liderança dele era ativo, era pessoal. Ele criou uma espécie de Suprema Corte itinerante, sabe? Viajando por todo o território para garantir que a justiça fosse acessível para todo mundo e para ensinar a lei, solidificando a nação a partir da base. E aqui está o seu ato mais significativo, o mais duradouro. Ao derramar óleo na cabeça de Saul e mais tarde na de Davi, Samuel introduziu um conceito revolucionário, o ungido, que em hebraico é Messias. Ele não estava só coroando um rei, ele estava estabelecendo um princípio teológico que teria implicações que ecoariam por milênios. Essa frase famosa, dita por Samuel ao rei Saul, resume bem a teologia dele. Ele ensinou que a verdadeira fé não está em rituais vazios, mas numa obediência sincera que vem do coração. Essa era a base do reino que ele estava tentando construir. No fim das contas, Samuel conseguiu dar a Israel o seu rei e a sua nova estrutura. Mas o legado mais duradouro dele não foi o trono físico que ele ajudou a estabelecer. Foi a ideia do ungido, um conceito que preparou o caminho para a linhagem de Davi e, finalmente, para uma figura que mudaria o mundo. O arquiteto construiu mais do que um reino. Ele lançou a fundação para uma esperança eterna.